Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Eu sou o João Custódio e é um prazer estar aqui com vocês. O nosso papo aqui é sobre empreendedorismo, economia, gestão, finanças. É um programa para quem faz o Brasil acontecer. Você, o programa está no ar. Vem com a gente. E o programa de hoje vamos falar sobre marca, a importância de investir em marca. Um assunto às vezes muito descuidado, principalmente pelas pequenas e médias empresas. E aqui no programa de hoje trouxemos dois grandes especialistas para falar sobre esse tema. Primeiramente que o Gilney Silva, seja muito bem-vindo, especialista, designer, Muito obrigado. e também aqui o Felipe Fleischer, estrategista de marca. Obrigado pelo convite. Falei certo sobre o nome? Perfeito, alemão perfeito. Bom, então a ideia, assim, hoje é a gente falar um pouquinho dessa questão que a gente acaba esquecendo, né, da importância de investir em marca. Até vou trazer uma história que a gente estava comentando aqui no início, né, que às vezes tinha um grande empresário aqui na Serra Gaúcha falando com uma equipe de 500 pessoas da sua equipe, né, falando, pessoal, se pegar fogo na fábrica amanhã, a gente aluga um pavilhão e em 30 dias, alugamos, compramos máquinas e em 30 dias estamos operando novamente. E agora, se a nossa marca tiver algum risco de credibilidade, reputação, a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente não vai conseguir vender. É isso mesmo, Felipe? Eu gosto muito de uma expressão que diz o seguinte: marca é a propriedade mais valiosa do mundo. Ela é um espaço na mente do teu cliente. E isso tem um valor enorme, seja em cenários de prosperidade econômica, seja em cenários de crise. Porque esse espaço é o que vai garantir você ter uma chance de fazer negócios com aquele consumidor, com aquela pessoa. E a gente acaba às vezes deixando muito de segundo plano, às vezes não tem tantos cuidados com a marca, daqui a pouco tu perdeu assim investimentos milionários de anos, né? Tínhamos aí eu estava lembrando agora a questão na Serra Gaúcha, toda aquela questão do vinho, do trabalho, dos trabalhadores lá que não estavam bem regularizados, não tinham boas condições e tiveram um impacto muito grande por um período. Até acho que conseguiram, felizmente, talvez voltar, mas o risco foi enorme a marca naquela situação. Exato. Quando a gente tem uma marca forte, né, a gente consegue superar situações difíceis, como foi o caso das vinícolas, e tem várias indústrias que são afetadas diretamente, às vezes, por problemas de produto. Por exemplo, a indústria automobilística sofre um recall lá, vários carros são chamados de volta por algum tipo de problema técnico. Se você tem uma marca fragilizada, certamente qualquer tipo de problema que acontecer pelo caminho, o impacto vai ser muito maior do que se você tiver uma marca forte, né? Porque você entende, olha, aquela empresa ali ela é sólida, cometeu um equívoco, mas aquilo ali é algo pontual, né? Aquilo pode ser superado. Bom, Junei, e como é que vamos por como é que a paleta de cores e a tipografia pode ajudar nessa concepção da criação da marca de uma empresa? Quando a gente fala em identidade visual, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando as emoções das pessoas, né? Basicamente isso, né? A gente não lida com o lado racional, e sim o emocional. Então, às vezes, a gente, através de uma tipografia, por exemplo, a gente consegue transmitir que uma marca ela é séria, ela é madura, ou ela pode ser divertida, tudo isso com formas, né? Então, se a gente tiver uma forma muito alinhada, a gente vai transmitir seriedade, né? Se tiver toda em caixa alta, a gente vai reforçar essa seriedade, né? Mas se a gente tiver uma letra com os cantos arredondados, ela vai ficar um pouco mais amigável, mais próxima, né? Até a construção, daí tem umas sutilezas, né? Que a gente, como designer, como especialista, no dia a dia a gente cuida das sutilezas, né? Então a forma de construção da letra, por exemplo, uma construção mais aberta, ela acaba trazendo, reforçando esse lado do amigável, né? Aí tu junta isso com cores, né? Se tu trouxer uma cor mais séria, mais sóbria, tu vai reforçar esse caminho do amigável, né? Mas se tu, ou melhor, da seriedade. Mas se tu ser uma cor mais aberta, mais divertida, tu vai chegar nesse meio termo, né? Nessa harmonia visual, né? Então, mais uma vez, assim, sempre que a gente fala em identidade visual, a gente está trabalhando com o lado emocional da marca, né? Não a questão
do lado racional, né? Eu estou comentando da questão das cores, a cor mais neutra, talvez mais preto, talvez leva a seriedade, a sofisticação também muitas vezes, né? E Uhum, tem as cores, diferentes cores que às vezes tu vê assim, tipo a área da saúde, parece que eu vejo mais o azul e o verde. Tem uma exatamente. relação assim de algum segmento com algumas cores? Sim, é bem comum, né? Se a gente parar para observar, por exemplo, segmentos de alimentação, né? A gente vê McDonald's, né, vermelho, Burger King, vermelho, ah, KFC, vermelho, né? Só que a cor também, detalhe, né? Cada um, todos eles têm vermelho, tá? Mas Hum. todos eles têm uma cor complementar, né? Às vezes tem o amarelo, por exemplo, né? Que se repete, né? Mas cada um tem a sua tonalidade de cor, né? Então ele desperta fome, ele é uma cor mais quente, né? Que tem a ver com alimentação, mais fácil isso. Só que a cor, às vezes, tu consegue usar a cor para te diferenciar no mercado, né? Para te diferenciar dos concorrentes, né? Então, se a gente pegar o Subway, por exemplo, ele pega o verde, né? Por quê? Porque ele traz a questão do frescor, né? O, o de café, como é que é? Me fugiu agora O o Starbucks. Starbucks, né? O verde também. Então a cor, tu consegue usar ela a teu favor também para te diferenciar dos teus concorrentes. Uma cor, por exemplo, o roxo, ele é uma cor da morte, né? É considerado uma cor ligada à morte, né? E o Nubank usa o roxo, né? E todo mundo reconhece ele. Por quê? Porque ele conseguiu achar uma forma de se separar dos concorrentes, né? Então Através da cor. tem uma regra, mas não tem uma regra também ao mesmo tempo. Pode ser, tu Não, tem. ela reforma. A gente trabalha muito com a sinestesia, né? Ou seja, é tu juntar os sentidos, né? É tu ver uma coisa, uma forma com uma cor, por exemplo, tu vai reforçar alguma sensação ou não, né? Então, se tu botar o mesmo roxo, né, com uma outra cor escura, por exemplo, ou uma outra forma que reforça um pouquinho essa, Algo mais quadrado, daqui a mais pouco vai quadrado, lá. tu vai ligar mais a morte. Só que tu pode equilibrar isso, tu pode chegar no meio termo. É óbvio que a gente, mais uma vez, né? A gente, como especialista que trabalha diariamente com isso, a gente está sempre cuidando isso e observando esse tipo de coisa. Mas o cliente, o consumidor final, ele não vai ver isso. Ele só vai receber aquela informação e aquilo ali vai causar uma boa impressão ou não, né? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado para que consiga conversar de forma adequada, né? E Felipe, também, assim, quer dizer, eu vejo assim, como algumas empresas, né, que estão começando até eu acho até por desconhecimento, e aqui está o papel do programa também de levar, trazer especialistas, levar esse conhecimento, a pessoa vai abrir um restaurante, investe ali R$ 1 milhão nas instalações, né? Ele peca em coisas básicas, às vezes ele peca daqui a pouco na parte de recursos humanos, não tem uma equipe capacitada para atender o cliente, investiu 1 milhão ou milhões e não investiu em as pessoas para poder dar um bom atendimento. E acaba, às vezes, eu vejo negócios, às vezes, lindos, maravilhosos, fechando. E também, às vezes, também peca nessa questão da marca. E não contrata um profissional. Tipo, é uma coisa mais importante que às vezes tem nessa questão da marca. Eu trouxe esse assunto primeiro da questão do dono de uma fábrica de móveis ali da Serra, que às vezes negligencia isso e acaba, às vezes, contratando uma pessoa que não é profissional e acaba, às vezes, investindo muito tempo e dinheiro numa marca que daqui a pouco não está transmitindo o que ele imagina. Tá? Acho que tem 2 pontos essenciais, assim, o papel da marca, ela precisa despertar a atenção das pessoas. Se eu não despertar a atenção das pessoas, elas não sabem que eu existo, não adianta nada. Esse exemplo do restaurante aí, ele é bastante emblemático. Às vezes a gente fica sabendo de lugares que já fecharam e a gente não conseguiu nem ir, né? Nem sabia que existiam. A gente não conseguiu colocar eles no nosso grid mental das escolhas. Então, marca tem que chamar a atenção. E o segundo papel da marca é despertar associações mentais, né? Que é um pouco do que o Junei já estava falando, né? O que eu quero que as pessoas pensem a respeito de mim? O que eu quero provocar nas pessoas? Obviamente, identidade visual cumpre esse papel. O nome ajuda a cumprir esse papel, mas não para somente aqui. A marca é muito mais do que um nome e uma identidade visual. A marca é, na verdade, todos aqueles momentos da verdade que você tem com o seu cliente. Todos aqueles pontos de contato. Voltando para o exemplo do restaurante. No momento que você entra no restaurante, quem lhe recebe na porta? Como lhe recebe? Qual é a experiência que você tem dentro do restaurante, no atendimento? Como é que estava o produto? Como é que estava a música? Como Sabe é que que eu, estava o ambiente? Tudo isso é marca.
Você sabe que tem uma rede de restaurantes aqui em Porto Alegre, não vou falar o nome, que é muito conhecida e muito bem frequentada, mas eu fui lá uma vez com os meus filhos e a recepção não foi adequada. E eu pedi uma mesa, eles me falaram que aquela mesa seria minha, e na hora que eu fui sentar, aquela mesa já estava sendo reservada para outra pessoa. Então tem uma falha de comunicação, aliás, já pode acontecer, mas eles não conseguiram reverter a expectativa com um outro atendimento, com um mimo, né? Sabe quantas vezes eu fui nesse lugar de novo? Nunca mais fui. Nunca volto. Tudo bem, não vai ser eu que vou fazer a diferença. Daqui a pouco é uma empresa de sucesso, tipo, uma rede de sucesso, mas eu não vou mais lá, né? E às vezes tu negligencia pequenos detalhes no dia a dia, se for desses pontos de Ponto de contato, contato. do momentos da verdade. É. Daqui a pouco tu investe em uma comunicação muito forte, investe em muito investimento financeiro e de tempo, né? E às vezes também, tipo, vocês fizeram a marca, né? Fizeram toda a estratégia de marca da empresa. E não é feita uma apresentação para a equipe. Claro. A marca começa internamente, né? Ela começa pela equipe, né? Mas sabe que é um erro muito comum, que até na minha empresa a gente está meio que cuidando agora, que eu estava negligenciando isso, porque foi feita uma mudança de marca no passado, foi feita toda uma apresentação para a equipe, mas nesse momento chegaram pessoas novas da empresa e não estava no meu onboard a questão do cuidado com a marca. Então a gente acaba, às vezes tu faz naquele momento, lançamento, né? Faz aquele evento de lançamento da marca, divulga para os veículos de comunicação essa novidade, mas depois no dia a dia tu acaba esquecendo de estar apresentando para as pessoas da tua equipe, né? Que é quem vai estar nos momentos da verdade com o cliente. Exatamente. Tem uma coisa curiosa, né? Porque tu falou antes sobre o momento de tu investir em algumas coisas importantes, né? É bem comum, né, Felipe, a gente receber clientes que eles já fizeram tudo, tem arquitetura, já definiram o produto, Já tem gente contratada. já tem gente às vezes. contratada e vão lançar a marca, querem lançar a marca, né? Em alguns dias eles precisam de ajuda porque eles não conseguiram fazer essa parte tão importante, né? Ou seja, eles deixaram de lado, né? E aí tu vai ver a arquitetura, depois que tu... Porque, só para deixar claro, assim, quando a gente fala em marca, a gente não está falando aqui sobre logotipo, tá? Não é identidade visual, não é logotipo, né? A gente está falando tudo isso que o Felipe falou, é todo o que está por trás dela, né? E aí tu vai fazer toda a parte de estratégia, porque como é que a gente trabalha dentro da Evolgo, né? A gente tem a parte estratégica, né? Ou seja, alinhamento, importante deixar claro isso, alinhamento de marca e negócio. As coisas têm que estar alinhadas, né? E aí depois que a gente tem esse alinhamento, a gente vai expressar isso em uma identidade visual. Ou seja, não é o logotipo bonito por bonito, a gente não vai fazer só um logotipo bonito para representar aquilo ali. Porque se a gente não fizer ele de forma adequada para conversar com o público certo, a gente vai trazer o público errado. E aí o que vai acontecer? Tu não vai conseguir manter o negócio. E aí tu vai fazer depois que tu definiu todas as ferramentas de marca, tu descobriu que a arquitetura foi feita de forma errada, porque não estava alinhada. As pessoas que foram contratadas também não estavam alinhadas com o objetivo do negócio. E aí a coisa tende a demorar um pouco mais para engrenar ou às vezes acaba fechando antes da hora, né? Não, tipo, no caso, a marca, essas definições têm que ser feitas antes de contratar o arquiteto, né? Exatamente, Porque a arquitetura é uma expressão da marca, né? O arquiteto vai precisar entender a marca para poder expressar isso Com certeza. em tudo. Aliás, nós temos uma ferramenta que a gente chama de sol da marca, né? E é uma ferramenta que ela é fantástica, né? Porque ela ajuda tanto na contratação de pessoas, né? Porque tu diz ali, porque o sol da marca ele mostra como a tua marca, o teu negócio quer ser percebido lá na frente, né? E aí ela ajuda tanto na contratação de pessoas, né, como o negócio e como representação de conceitos visuais, né? Então, para a criação da identidade visual, para a criação da arquitetura, tudo tem que dizer a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, é para isso que serve essa ferramenta. Então, esse alinhamento, por isso que é importante esse alinhamento antes de tu começar o negócio, né? Então, em linhas gerais, as marcas são formadas na mente das pessoas. Né? Formadas na mente das pessoas. E esse trabalho todo de branding e design é justamente para a gente direcionar o que a gente quer que se forme na mente do nosso público. O que nós gostaríamos que esse público pensasse a respeito de nós.
E aí vem um ponto interessante, que existe um conceito, muitas vezes utilizado, mas de forma equivocada, de imaginar que marca e branding e design é um banho de loja em cima de um negócio. É deixar só o negócio mais bonito, é botar um verniz em cima das coisas, né? Quando, na verdade, isso deve nascer de dentro para fora, né? Não adianta eu fazer uma harmonização facial se os meus órgãos não estão funcionando. Não vai dar certo, né? Porque no momento que as pessoas vão se relacionar contigo, o que elas vão perceber? Elas vão perceber esse atendimento na recepção no restaurante, eles vão perceber esse momento que chegam no check-in de uma companhia aérea, eles vão perceber esse momento onde eles precisam ligar no saque para resolver um problema da empresa de telefonia. Isso é marca. Se esses momentos não estiverem alinhados entre si, não adianta fazer comunicação bonita, não adianta ter um nome bonito, um logo bonito, porque a marca vai perder valor na mente das pessoas. E também duas perguntas que eu me lembrei aqui agora. Uma questão é, às vezes a pessoa lança uma marca, faz o investimento e depois esquece da marca, né? E essas pessoas falam, não, minha marca é tão conhecida que eu não preciso mais investir. Pessoal... Conhecida por quem, né? Mas olha só, se tu for pensar nisso, quantas marcas, tipo Pepsi, Coca-Cola, tu acha, por que eles continuam investindo? Se eles pararem de investir, o que vai acontecer? Né? Eu falo um pouquinho dessa questão também da pessoa faz aquele lançamento bonito e tal, e depois, não precisa mais, todo mundo já conhece já. Se fosse só isso, ninguém mais investir, tu pega marcas que são consolidadas, que têm espaço em gôndola, tem distribuição, e mesmo assim eles não param de investir em marca. Investimento em marca é um seguro contra o esquecimento. É um seguro que tu paga contra o esquecimento. E quando a gente fala dessa continuidade, né, o termo branding, ING no final é gerúndio, né, não termina nunca. A todo momento está sendo feito. A telefonista está atendendo um telefone, uma ligação lá de um cliente seu, ela está fazendo marca. Ela está construindo a tua marca ou está destruindo a tua marca. Então é importante ter ciência de que esse movimento não termina nunca. Não é porque eu tenho um nome, uma identidade, eu já tenho a marca. Não, a marca está sendo construída a cada um desses momentos. Aliás, tu falou sobre grandes marcas aqui, né? Se a gente parar para observar, até mesmo em relação à apresentação visual, né? Ou seja, a identidade visual, o logotipo, né? A Coca-Cola, ela tem mais de 100 anos o logotipo que a gente conhece. Dessa forma, ela tem mais de 100 anos. Uma marca centenária. Se a gente olhar o primeiro logotipo que chegou nessa forma, que ele teve outros antes, tá? Mas o primeiro logotipo que chegou nessa forma que a gente conhece hoje, e colocar ele ao lado, que teve várias evoluções nesse meio tempo, são evoluções tão sutis que a gente não percebe, se a gente colocar um em cima do outro, tá? Inclusive na minha palestra eu apresento isso, né? Se colocar um em cima do outro, a gente vai ver que teve grandes evoluções nesse tempo, tá? Então, essas pequenas evoluções, né, atualizações de marca são muito importantes também, para que tu não caia não envelheça, né, e tu não perceba. Porque essa questão que tu falou agora de a minha marca é conhecida. Não, como é que por quem ela é conhecida? Será que ela é conhecida por todo mundo realmente? Ou é tu que está acostumado com ela? Porque a gente se engana com isso, né? Porque a nossa marca, às vezes a gente tem um contato diariamente com ela, acha que o nosso cliente Também tem. Não, eles não nos conhecem, né? E aí tem um outro equívoco que acontece, quando a gente tem esse contato diário, a gente começa a cansar da nossa marca. A gente imagina que chegou a hora de mudar. Pô, vocês estão lendo minhas perguntas, eu já ia perguntar isso aí antes. Porque assim, qual é o momento em que é necessário fazer uma atualização dessa marca? Porque, tipo, nós lá na Fortes, a gente levou 11 anos para fazer uma atualização da marca. E tu vê, a Pepsi Cola fez uma atualização grande, até acho que fez mais uma agora também. Sim, de marca, né? Recente. Em que momento que a marca deve ser atualizada? Mesmo tu falou uma marca centenária Coca-Cola, mesmo você tinha várias alterações. Mas em que momento que, acho que está na hora de fazer uma mudança? Que mesmo pode ser sutil, pode ser um pouco mais radical. A Pepsi, eu me lembro que ela não mudou as cores, mas ela mudou o formato ali, né? Ela resgatou até uma marca, um estilo mais antigo da marca, né? Mais retrô, né? Tu quer falar em relação à estratégia, ao branding? Depois eu entro no design? Pode ser, de repente, pode ser. Bom, quando a gente fala de marca, né, a gente pode estar falando que momento se troca o nome, né? Vamos começar por ele. Tem situações que você tem que trocar nome. E a gente já vivenciou situações onde marcas tiveram que mudar de nome. Mudança de nome talvez seja uma das situações mais traumáticas que podem acontecer dentro de um negócio.
primeiro motivado por uma questão jurídica, né? Muitas marcas não tiveram esse cuidado de se proteger e um dia descobrem que aquela marca já tem um dono e elas precisam, em um curto período de tempo, fazer uma mudança. E aí tem que ser muito bem pensada essa transição e essa criação de nome. Existe uma outra situação também que envolve mudança de nome, é quando uma marca sofre um tipo de arranhão severo na sua reputação. E a gente teve no Brasil algumas marcas que tiveram que mudar totalmente o seu nome, a sua identidade visual. Se tiver algum exemplo para falar... Odebrecht, né? Vamos usar o exemplo mais famoso de todos, né? Que é quase como aquele mafioso arrependido, né? Que não quer mais viver no mundo do crime, ele faz uma cirurgia plástica, né? Para os antigos amigos não reconhecerem mais ele, né? É mais ou menos isso. Ou para os inimigos, né? Nesse caso, né? Então, são duas situações bem traumáticas e existe uma terceira situação de mudança de nome, que é quando aquele nome já não comporta mais aquele negócio por uma expansão de produto, uma expansão de serviço, um outro mercado que se entrou, problemas linguísticos, às vezes, por questão de entrar no mercado internacional e aquele nome não funciona mais, né? Isso pode acontecer. Em relação à mudança de estratégia, isso acontece muitas vezes quando eu começo a perder negócios para o meu concorrente, eu começo a não ter mais argumento de venda. Eu comecei a ficar igual, eu comecei a boiar no mar dos ordinários, como a gente chama, né? Tá todo mundo parecido, posicionamentos são parecidos, os diferenciais não existem mais, né? E aí, quando tudo é muito igual, como é que a gente escolhe? O mais barato, né? Nós clientes, nós consumidores somos assim, né? E aí eu começo a corroer o lucro do negócio, eu começo a entregar resultado para o mercado. E uma marca é justamente uma blindagem contra a guerra de preço. É a possibilidade de cobrar preço premium, é a possibilidade de proteger o lucro, né? E quando isso começa a desaparecer, opa, temos um problema. A gente precisa pensar em branding, a gente tem que olhar de novo para a estratégia do negócio, onde eu sou diferente dos outros. O que eu tenho por dentro que faz eu ser diferente por fora, né? Como é que eu posso entregar mais valor que as alternativas concorrentes? Eu preciso repensar e aí, obviamente, eu vou posicionar essa marca naqueles elementos onde ela é diferente, onde ela consegue entregar mais valor que os seus competidores. E aí eu vou para uma estratégia e um posicionamento que reforça isso no mercado. Aí, claro, tem algumas ferramentas que a gente usa. A gente usa uma ferramenta chamada manchete de marca, né? Não é um termo tão usual, né? Normalmente a gente ouve falar de slogan, né? Slogan é uma palavra mais popular. A gente não usa slogan porque o slogan parece que eu preciso toda hora ter um slogan diferente, né? Eu tenho que ter um slogan de 2025, de 2026, eu tenho que estar toda hora mudando de roupa, né? Quando uma manchete é verdadeira e entrega aquilo que eu estou proporcionando para o meu público, ela não precisa ser alterada, né? E aqui a gente tem vários exemplos, né? E aqui tem até um exemplo local, né? Uma grande rede de supermercados chamada Zafra, que usa o economizar é comprar bem há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E continua sendo uma verdade porque ela está dizendo o seguinte, eu não sou o mais barato. E está assumindo isso. Mas eu proporciono uma experiência de compra onde você entende que realmente ter um bom ambiente, um bom mix de produto, um bom atendimento, um bom estacionamento, um bom serviço, tudo isso eu consigo elevar mais alto do que os meus concorrentes. Tu vai ganhar tempo. Exatamente. O teu tempo vale muitas vezes mais do que aquele dinheiro que eventualmente tu vai economizar alguns centavos. Não, vou ter que olhar a validade do produto, porque naquele lugar lá, volta e meia, tem produto vencido. Ou então, eu não encontro a marca que normalmente eu estou procurando. Isso. Daí tu vai lá, você tem que procurar vencido. Você tem que olhar todos os itens que eu vou comprar, vou ter que verificar a validade. De repente eu vou no mercado X, eu sei que muito raramente vou acontecer um problema de Porque validade. eles cuidam disso para ti, né? Sim, já conseguem cuidou. transmitir a segurança. Vai me cobrar um pouco mais por isso, mas se eu tenho pouco tempo para comprar, eu vou... E aí quando a gente fala, o Felipe falou uma coisa interessante, que é tu usar aquilo que tu criou durante muito tempo, né? O Zafari usa durante muitos anos, né? Quando a gente fala em identidade visual, é a mesma coisa, né? A gente, primeiro, se a gente pode evitar de mudar ou de ter uma ruptura na identidade visual, a gente evita, né? O problema é que, geralmente,
ou grande parte das vezes, a gente não consegue fazer isso, porque ela foi feita de forma errada da primeira vez, né? Então, ela foi feita, às vezes, era um parente que conhecia um pouquinho do computador, né? Usou ali, fez rapidinho e acabou não trazendo a personalidade suficiente, né? Ou foi feito de forma errada, né? E às vezes é normal, às vezes tu tá começando um negócio, tu mesmo resolve o teu logotipo, né? O logotipo ele é deixado por segundo plano, como a gente já falou, né? Paga ali 300 pila ali ou menos aí Exatamente. para fazer a marca. Exatamente, né? E aí a gente acaba tendo que corrigir isso com o passar do tempo, eles nos chamam para justamente corrigir isso, né? Então, se a gente consegue evoluir uma marca sem perder a ligação com a marca antiga, a gente prefere seguir esse caminho, né? Mas aí, quando não é possível, a gente avisa o cliente, olha, a gente vai ter que ter uma ruptura um pouquinho mais forte aqui, né? E às vezes não é só por isso, não é porque ela foi mal feita, mas porque ela envelheceu e tu não teve essa evolução, essa constante evolução da marca, né? E faz com que a gente, para dar o próximo passo, a gente conseguir transmitir a mensagem que a gente gostaria de transmitir nesse novo posicionamento, a gente precisa fazer uma mudança um pouquinho mais forte. Nós tivemos um trabalho recentemente, um projeto recentemente, que foi lançado recentemente, que a gente fez no ano passado, mas que ele está em implementação faz pouco tempo, de uma consultoria tributária. Não sei se todos conhecem, mas provavelmente que muitos conheçam, que é a Pacto, né? Sim. A consultoria tributária. Nós fizemos um projeto de marca para eles, e qual é que era a situação deles, né? Eles tinham a marca há muito tempo, não teve a evolução, só que eles tinham vários pontos interessantes de construção de identidade visual que a gente procurou manter. Mas a gente precisou fazer uma ruptura um pouquinho mais forte, né? Porque ela mudou os gestores da marca, né? E ela não transmitia mais aquela mesma mensagem. Só que a gente cuidou para não perder totalmente a história, né? Então, eles tinham a cor verde como parte da identidade visual deles. Então, a gente manteve o verde, né? Então, a gente e utilizavam isso muito bem, né? Então, todos os materiais eles utilizavam o verde. A gente só atualizou um pouquinho, deixou ele um pouquinho mais moderno, né? Então, tem vários momentos de troca, né? A Apple, por exemplo, né? O primeiro logo da Apple durou um ano. Não sei se vocês conhecem, talvez a maioria das pessoas não conheçam o primeiro logo da Não. Apple, né? Ele durou Não um era ano. maçã? Não, ele não era. Ele tinha uma maçã também. Só que ele Não era era. mordida. Não, ela estava caindo De uma árvore. de uma árvore, Tava né? caindo de uma árvore. E ele era tão poluído que dificilmente a gente usaria, viria tantas vezes o logo aplicado em adesivos de carro, esconderia atrás do equipamento, do celular, esconderia atrás do computador, porque ele era muito poluído, ele ia ser difícil de aplicação, né? Então, durou um ano, se eu não me engano, e já teve uma mudança nova, daí chamaram um designer profissional para fazer, e aí fizeram a maçã que a gente conhece hoje, e há muitos anos se mantém essa maçã, né? É um grande case, né? Mas, tipo, será que a marca seria o que é se não tivesse tanta inovação e tecnologia? Né? E se tivesse somente bastante inovação e tecnologia e não tivesse cuidado com a marca, será que seria o produto de sucesso também? Leva essa pergunta para vocês aí. Com certeza não, né? Não adiantaria nada falar think different, né? Pense diferente se o produto fosse igual aos outros, né? Não adiantaria nada falar que é uma marca de inovação se a gente não entrasse numa loja da marca, da Apple, e sentisse essa inovação nas pessoas e no ambiente, né? Então, de novo, a gente está chegando naquele ponto de reforçar. Marca são todos esses detalhes, todo esse conjunto de ações que um negócio faz para atrair pessoas, né? Não podemos colocar todas as fichas em uma única coisa. Eu tenho um super produto, descuido do resto, chance de dar certo, muito pequena, né? É quase que fazer apostas únicas, apostar tudo num número e imaginar que eu vou ter a sorte grande, né? Construir marca, eu preciso espalhar as fichas na mesa e me proteger em todos esses pontos para que eu tenha uma chance de as pessoas fazerem negócios comigo. Sabe, eu acho que é também essa questão da verdade da marca, sabe? Às vezes vou falar uma marca que é conhecida, mas não é tão, que nem a gente fala algumas que nós comentamos, que é a Farm. Uhum. Pô, eu fui porque a minha filha queria comprar uma mochila lá na Farm, eu não conhecia a Farm. Pô, eles falam de inclusão, tem material sobre inclusão, e não tem só material, mas também tem pessoas de idades de diferentes idades, Uhum. tem pessoas de diferentes etnias atendendo,
Tem toda uma questão de ambiental, então também tem bancos de madeiras recuperadas. Então, tipo, tem toda uma construção que comunica com a marca. Isso é um desafio de como tu tentar comunicar tudo isso que a marca quer falar de uma maneira mais ampliada, né? Marca não é o que você fala. Marca é o que você faz. Não adianta eu ter um discurso muito bonito, entrar lá na comunicação da marca, na rede social, no site, ela falar todas essas coisas aí. Eu sou sustentável, eu respeito as etnias, eu tenho uma preocupação social. E aí eu entro na loja e não tem nada disso. Não tem nada disso. Tem que ser uma verdade. E eu acho que esse é um ponto que a gente já tinha abordado ali no início, né? Houve uma época bastante recente, né, que as marcas se preocuparam muito com o propósito, né? Todo mundo desenvolvendo propósitos bonitos, né? Se esse propósito não é uma prática real, é só um discurso, né? Perde valor. Inclusive, você perde credibilidade no momento que tu diz: ah, vocês precisam se comportar assim, mas eu estou me comportando de outro jeito, diferente daquilo que eu estou falando, né? Então, acho que esse é um cuidado importante que as marcas precisam ter, que as empresas precisam ter, de colocar na prática aquilo que elas falam. Se elas não conseguem colocar em prática, não falem. Não falem, né? Porque a marca não é um canal para educar o cliente, né? É você que, na sua atitude, tem que mostrar aquilo que você defende, né? Então, esse é um ponto bastante importante nos nossos trabalhos na Evolgo. A gente procura alinhar muito isso. Não adianta tu ter uma estratégia de marca num sentido e a estratégia de negócio ir para o outro lado. A tua estratégia de negócio tem que caminhar na mesma direção. Promessa é a marca, o negócio entrega. Se existir uma promessa e do outro lado não tem a entrega, vai atrair gente e vai frustrar pessoas que nunca mais vão voltar. Agora, se eu tenho uma entrega e não estou prometendo, eu estou perdendo uma oportunidade, eu sou invisível. Eu sou aquele restaurante que abriu e fechou e eu nem fiquei sabendo, né? Então, as duas coisas precisam estar na balança, equilibradas de uma forma contínua. Uma coisa que a gente também estava falando antes também, que a gente investe em marca, investe em outras coisas também, mas não pensa em proteção, né? Vou contar um caso da nossa empresa, a Fortus, lá a gente tem a marca, nós temos 21 anos, mas nós começamos com outro nome, muita gente não sabe. Aliás, os clientes antigos, bem antigos da empresa, de 20 anos, agora pararam de falar, mas até pouco tempo atrás falava o nome antigo da marca ainda, né? Que a gente chamou quando a gente começou com Consultab, né? A gente achava que aquele nome tinha um domínio disponível. Descobri, pá, que marca maravilhosa esse nome, né? Daí em 2009 a gente foi registrar a marca. A gente começou em 2004, 5 anos depois. Empresa pequena, né? Com pouco recurso. Vamos registrar a marca. E daí já tinha uma marca registrada Consultábil, já tinha uma outra que tentou com B mudo, e daí fui procurar na internet depois e tinha umas 50 consultáveis de maneira diferente no Brasil, né? E daí depois que a gente foi em busca de uma nova marca e chegamos até a marca Fortes. E daí fomos registrar, e daí, aliás, o motivo todo na época é que a gente queria investir na marca e o primeiro passo foi tentar registrar, não conseguimos, demos um passo atrás antes de registrar. Você pode falar um pouquinho dessa questão do porquê dessa importância de proteção, né? Pois é, como a gente estava falando, a questão da criação do nome, né? O nome ele precisa respeitar algumas situações, né? Uma das situações, o nome deveria ajudar a conduzir uma ideia certa, né? A gente fez agora recentemente um trabalho de branding para uma empresa chamada Fractio, né? Que atua no segmento de logística, né? Bom, Fractio leva a ideia de fracionamento, né? Fracionamento, carga, logística, transporte, né? Conduz a uma ideia. Segundo, um nome ele precisa ser registrável, né? Não adianta eu ter um nome maravilhoso, bonito, conduz a ideia certa, é fácil de falar, fácil de pronunciar, escrever, e eu não consigo registrar. Então, uma pesquisa consistente, isso não é uma coisa que é a nossa especialidade, mas a gente trabalha em parceria com o escritório de registro de marcas para que faça essa pesquisa prévia e diga qual é o grau de risco que existe naquele nome, né? Se é um risco baixo ou é um risco alto, esse nome aqui já tem dono, não adianta nem insistir. E também o nome tem uma característica especial que é um juízo de valor, né? Mesmo que eles conduzam a ideia certa, seja registrável, talvez eu olhe para o nome e diga,
Eu não me sinto confortável com ele. Não sei porquê, eu não consigo explicar muito bem, mas eu preciso olhar para o nome e também gostar do nome. Por isso que aqui eu e o Junei temos projetos de marca onde a gente cria nomes e para conseguir apresentar para um cliente 3 nomes que sobrevivam a todos esses filtros, a gente cria 100, 110, 120 nomes diferentes. 300 nomes, já chegamos em 300 nomes. Dependendo da situação, dependendo dos mercados onde esse nome vai ser registrado, o nível de dificuldade aumenta. Tem certas classes de registro que são muito disputadas, que tem muitas marcas já registradas, fica mais difícil ainda. Então essa é uma dificuldade, né? Que tem que envolver técnica, tem que envolver essa certeza jurídica e ao mesmo tempo tem que, de certa forma, agradar um gosto pessoal, né? Que o empreendedor tem. Uma vez a gente estava criando para uma marca de pneus de kart De competição, né? para os Estados Unidos. Ela também ia ser registrada nos Estados Unidos. Ali foi quase 1.000 nomes criados. 1.000 nomes criados. Mas eu só voltando um pouquinho na tua situação, né? Eu acho que tu teve sorte, né? Porque tem muitos casos que acontece da gente receber clientes que eles estão com urgência para mudar o nome. Porque eles foram notificados, porque eles não tinham registro e estavam usando um nome que eles não poderiam usar. E aí o que acontece? Vem a notificação dizendo o seguinte, ó, de agora em diante tu não pode mais usar tua marca. Tu imagina, tu tem uma marca de 5, 10, 20 anos e aí tu não registrou a tua marca. Tu vai ter que começar a esconder a tua marca, tirar tuas redes sociais, tirar teu site, tirar tudo, né? Ou então tu tem uma opção para resolver isso. Tu vai ter que pagar um royalty. Um royalty, dependendo do caso, 15, 20 mil reais por mês para tu poder continuar usando enquanto tu não muda, né? Então é um detalhe bem importante, né, quando a gente fala em registro de marca, em ter esse cuidado na hora de criar um nome, de criar uma identidade visual que também deve ser registrada, né, para que tu não tenha esse problema. Né? Eu tava essa questão desse cuidado com a marca, né? Eu estava comentando antes nos bastidores do programa aqui, que é como construir uma casa no terreno que não é teu, né? Exatamente. Não é tipo terreno da sogra, né? Faz É. uma casa dentro da sogra, uma mansão dentro da sogra, depois você separa, ó, a casa ficou lá porque A tu casa é construiu, minha. a A casa casa é minha agora. não vai mais ter, mas o terreno não é teu, e aí vamos fazer isso, né? Exato. Tem um caso famoso aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, a sorte talvez tenha sido que ainda era pequena a marca, né? Quando aconteceu essa situação, que é o de Paolo, né? Restaurante de Paolo, que tinha um restaurante lá em Bento Gonçalves, né? A marca era Jeremias, se não me engano, né? Acho que era o primeiro nome. Que é o nome do proprietário, acho. E aí surgiu um restaurante no Rio de Janeiro e disse, olha, essa marca aqui está registrada, é minha, né? Mesmo não disputando o mesmo mercado, né? Está protegida nacionalmente. E eles tiveram que mudar, né? Tiveram que mudar o nome. E esse nome, se tivesse que mudar agora, né? Pensando, né? Se tivesse que mudar agora, pensa o custo de mudar fachadas de restaurante, todo o material que está dentro do restaurante, todo o tempo que foi investido na construção dessa marca. Então esse é um custo inimaginável hoje, né? Mas quando tu é pequeno ainda tu consegue resolver de alguma forma. Então, começar certo é a melhor maneira, é a maneira mais barata de começar. Se você pensa em expansão, mais importante ainda, porque a sua marca vai ficar cada vez mais visível. Se você não é o dono dela, um dia o dono dela vai aparecer. Vai aparecer, porque ele vai te descobrir, né? Então, eu acho que esses cuidados todos a gente deve ter quando a gente tem, né, o início do negócio. Eu acho que dentro da construção da marca, a gente tem toda uma base. É como tu construir um prédio que as bases não são bem firmes, daqui a pouco pode desmoronar. Pode desmoronar. E às vezes até assim, a gente fala, grandes marcas, os custos são assim, inimagináveis, porque foram feitos investimentos durante anos, investimentos muito irrelevantes mensais, né? Mas como o cara é pequeno, vamos supor assim, só vamos botar alguns custos que na época a gente estava mudando o nome, registrando, né? Uhum. A gente estava, primeiro, ia fazer uniformes. Sim. Pô, uniformes para... Vamos botar 10 pessoas aí, cada uniforme, vamos botar R$1.000, né? 10 pessoas são R$10.000. Fachada. Uma fachada, menos de 20, 30 mil não consegue fazer uma fachada. Né? E aí tu vai somando o teu site... Alguns têm frota, né? Frota,
né? Vai Papelaria, Hã? papelaria. O papelaria hoje já tá um... Ah, mas aí nós podemos entrar num detalhe interessante Não, aqui, pô, né? vamos entrar então, vamos entrar, porque, tipo, a gente fala papelaria hoje, mas, Tu tipo, usa menos, né? a gente usa, claro, a gente usa, vamos supor, no Word tem lá tem lá um Word específico lá Sim, com a aplicação padrão, com a aplicação da marca, mas impresso já bem menos hoje, só impresso digitalmente, digamos Sim. assim. Não, é que a gente defende, eu brinquei contigo, que a gente defende que todos os pontos de contato são importantes, né? Então, para tu ter uma ideia, tá? Antes da gente criar a Evogo, eu tinha nós já nos vendíamos de forma integrada, que eu e o Felipe mas era o Gilney Silva e o Felipe Schmidt-Fleischer, né? E eu tinha um cartão de visita que na época, tá? Era um cartão que cada cartão custava R$5. Vai, um cartão top. Por que eu tinha um cartão tão caro? Porque ao receber esse cartão, a primeira coisa que acontecia, a pessoa olhar o cartão. Então, muitas vezes era o primeiro contato, né, que as pessoas tinham comigo, não me conheciam, e para saber quem eu era, o cartão de visita era um ponto de contato importante, porque já transmitia uma sensação, e a gente falou sobre isso, né, sinestesia, né, tu recebe aquele cartão ali, tu vai ver as cores, tu vai ver a textura, e vai ver o formato, né. Então, que mensagem eu estava transmitindo para quem estava recebendo meu cartão. E aí eu fiz um teste em alguns eventos, né? E aí, quando acontecia as entregas de cartões, eu ficava observando as pessoas. As pessoas com 10, 20, 30 cartões e o meu em cima e elas olhando o meu cartão. Então, olha a importância de tu cuidar nesses pequenos detalhes, né? E investir, né, na tua marca, porque ela ajuda justamente nesse ponto, né? De ter transmitir essa boa mensagem, né? Mas só para complementar o que tu estava falando, tu falou sobre fachada, sobre frota, agora tu imagina se tu faz isso tudo de forma errada, né? E tu não cuidou isso no início, né? Tu vai ser obrigado a fazer. Não é porque tu queira, tu vai ser obrigado a fazer, porque tu está recebendo uma notificação. Então, por isso que é tão importante ter esse cuidado antes, né? Para que tu não tenha esse prejuízo depois, né? Às vezes até o cara é pequeno, mas mesmo esses pequenos investimentos são relevantes. A gente fala, Relevantes. agora, claro, pega uma empresa que fatura milhões, tu multiplica isso por milhões. Por milhões também. Construir né? marca, a gente sempre defende isso, né? Construir marca é um investimento alto, né? E por isso que é tão importante a gente ter essa consistência. Quando a gente fala em consistência aqui, primeiro, claro, tu começar da forma certa também, né? Tu fazer esse projeto desde o início da forma certa, mas para que tu consiga trabalhar ao longo dos anos, né, evoluindo a tua marca sem ter essa ruptura. Tá? Dentro dos nossos projetos, a gente procura criar o que a gente chama de ativos de marca. Né? Quanto mais ativos de marca, melhor. Né? O que são os ativos de marca? São todos os pontos de contatos mais importantes, né? As ferramentas para pontos de contato mais importantes, né? Atalhos mais importantes para a construção da marca. Né? Por exemplo, né? Os principais, né? O símbolo, quando tem símbolo, né? Óbvio, né? O logotipo, padrão tipográfico, cores, né? E o que a gente chama de manchete, que é o slogan. Né? Aqui nós temos 5 ativos de marca. E a gente utilizar eles de forma ativa, ou seja, bater ele, ter a consistência durante muitos anos, as mesmas cores, a mesma tipografia, o mesmo logotipo, para que quando tu tenha uma atualização de marca, por exemplo, né, tu consiga fazer uma mudança sutil, não precisa ter uma ruptura. Né? Então, talvez o logo da fachada ali, tu tem que mudar, tá, tudo bem, tu mudou a marca, mas tu vai mudar o logo da fachada, mas tu vai continuar com as mesmas cores, tu vai continuar com os mesmos elementos, vai ter um tempo para tu trocar o cartão de visita, o logo do cartão de visita, tu vai atualizar o site tu tem que atualizar com frequência, né, normal, então vai ficar muito mais fácil, e as pessoas não vão perder aquele contato que eles tinham com a marca. Né? Alguns elementos continuam os mesmos. Exatamente, tu vai evoluir. Agora, se tu demora muito tempo, vai acontecer que mas espera aí, é a mesma marca? Realmente mudou os donos, venderam a marca, foram comprados? Né? O que está acontecendo aqui, né? Então é importante tu fazer isso da forma certa também, né? Bom, e uma outra pergunta agora que tem como o design, de alguma maneira, ajudar na redução de custos? Tem, e ele passa justamente por esses pontos que eu acabei de falar. Né? No momento que tu tem... um exemplo aqui clássico, tá?
Eu não sei se tu sabe, mas a Apple, ela investe muito menos em publicidade do que os concorrentes. Mas por que isso? Porque eles investem muito mais em design. Então, eles têm a experiência, né, no ponto de venda, é uma experiência fantástica, né? A experiência ao abrir uma caixa da Apple, na embalagem da Apple, né, a experiência do produto. Então, eles investem muito mais em design do que os concorrentes, mas, ao mesmo tempo, investem muito menos em publicidade. Tá? E quando tu tem consistência, né, eu até não sei se a preocupação seria essa de tu gastar menos, Menos. né, mas de ficar mais fácil de tu de comunicar com os teus clientes. Né? Então, quando tu tem essa consistência de tu usar as mesmas cores, o mesmo logotipo, o mesmo slogan, né? Com o passar do tempo, isso vai ficar mais fácil, né? Porque as pessoas vão te conhecer e tu não vai precisar fazer tanto esforço para que elas saibam quem tu é. Quando tu passa na frente do Itaú, por exemplo, tu sabe que tu passou na frente do Itaú e tu não precisa olhar para o logotipo do Itaú, porque tu reconhece pela cor, né? Porque eles utilizam isso diariamente, a cor laranja e o azul. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Bem bom essa pergunta, essa tua colocar esse exemplo do Itaú. E esse é um exemplo também de pessoas que estão nos assistindo, pode ter dúvidas também. O Itaú, na verdade, tem duas marcas. Estou provocando aqui talvez, né? Porque tem o Itaú Personalité, que é uma outra. Claro, tem semelhanças com a marca mais tradicional, mas são cores diferentes da cor tradicional das outras agências. Uhum. Como uma marca pode trabalhar essa segmentação de serviços e ter submarcas, não sei se a palavra correta seria submarcas, para poder atender diferentes segmentos? Eu posso falar aqui do visual, né? Se a gente observar o Itaú Personalité e o Itaú que a gente conhece, né? O tradicional, né? O mais comum, né? A gente vai ver que o Itaú usa o laranja, o que a gente todo mundo tem contato. O laranja é uma cor mais aberta, né? Concorda comigo, né? Sim, O laranja sim. é uma cor mais aberta, mais amigável, mais próxima, né? E utiliza um azul, né? Quando a gente vai para o Itaú Personalité, o que acontece? Primeiro, ele tem o Personalité embaixo, com uma letra um pouco mais leve, né? Mais delicada, mais sofisticada. Já começa por aí. Mas muda as cores também. Então, ele passa a utilizar cores mais sóbrias. Tu não vê o laranja no Itaú Personalité. Né? Tu vê o azul. Eu até vou te confessar que eu não sei se o azul é o mesmo, tá? Mas, enfim, só pelo fato de não ter o laranja, ele já não deixa tão próximo, né? Ele já começa a deixar um pouco mais seletivo, né? Então, ele tira a proximidade através das cores. Então, a forma de apresentação também acontece dessa forma, né? Então, tu conversa com o teu público, né? Através da identidade visual. Claro, daí tem a questão de posicionamento, que tu também pode mudar, né? A forma de comunicação, mas falando visualmente é isso. E aqui tem uma estratégia, obviamente, poderia ser uma marca totalmente diferente, né? Poderia ter um nome diferente, né? Mas ele prefere utilizar Itaú porque ele consegue emprestar essa confiabilidade, essa história, todo esse prestígio e a reputação que foram construídos para dentro dessa marca nova, né? Que é o que muitas marcas fazem, que marca, de certa forma, ela permite essas extensões, né? Ela dá solidez para essas extensões. Vamos pegar a marca Armani, por exemplo. Né? Giorgio Armani, né? Tem a marca de alta costura, mas tem uma série de outras marcas posicionadas em segmentos específicos do mercado de moda. Cada uma com produtos diferentes, faixa de preço diferentes, lojas diferentes, que estão tentando atender públicos diferentes também, mas utilizando ainda o nome Armani, porque vai emprestar o prestígio e a reputação. Tem que ter um certo cuidado nisso, né? Que pode popularizar demais. Exatamente. E aquela pessoa que quer exclusividade não quer mais, porque Exatamente. já não é mais exclusivo, né? Exatamente. Algumas marcas caíram nesse problema que a gente costuma dizer que é o dilema da tenda da esperança, né? A marca é como se fosse uma lona de circo e eu tento otimizar esse investimento que eu fiz e colocar mais coisas embaixo dessa lona, né? Só que daqui a pouco eu começo a esticar tanto ela que não cabe mais tudo e ela desaba, né? Então esse é um cuidado que as marcas precisam saber entender, né? Até onde eu consigo manter a minha identidade, né? Não identidade visual, mas a minha identidade conceitual fazendo essa extensão. Lembro de alguns casos engraçadíssimos que aconteceram no passado, né?
Talvez um famoso tenha sido a Bic, uma das maiores marcas francesas, né, nos anos 80, entendeu que podia estender a marca Bic, né? Canetas, isqueiros, né? A Bic foi fazer uma linha de perfumes. Perfumes. Como é que a Montblanc, não é caneta também, né? Como é que a Montblanc tem uma linha de perfume e a Bic não pode ter, né? Porque Bic representa o descartável na nossa mente, né? Como é que um perfume vai ser descartável, né? Uma coisa que não combina, não deu certo. Outra marca que tentou uma extensão foi a União, né? A marca de açúcar brasileira, né? Resolveu fazer, e aí a onda toda de produtos mais naturais, mais saudáveis, fez uma barrinha de cereal light, com o nome União. Não fecha, né? Pô, a União me remete a outra coisa, né? Remete a açúcar, remete a caloria, remete a uma alimentação talvez não tão saudável. Mas prazer, mas é um prazer, né? Mas como é que eu vou ser uma barrinha de cereal, né? Não fecha a história, né? A Colgate, nos anos 80 também, existia um movimento das pessoas morarem sozinhas, né, e consumirem muita comida congelada. A Colgate lançou uma linha de comida congelada, né? Então tinham pizzas, lasanhas, né? Pô, Colgate lembra o quê? Colgate lembra sabor menta, hortelã. Como é que eu vou comer uma pizza e associar com a marca Colgate? Não funcionou, né? Então tem que ter um cuidado e um respeito ao que você quer representar na mente das pessoas. Marca é um jogo de memória, né? Marca são formadas na cabeça do nosso consumidor. E eu preciso saber que tipo de memória que eu quero despertar. E aí, quando eu vou estender demais, às vezes eu vou começar a destruir essa memória que eu construí. E tu vê que tudo que o Felipe estava falando aqui está ligado justamente com aquilo que a gente comentou no início, né? Que a ligação, a gente trabalha muito com emocional, né? Marca é emoção, né? Então, como é importante tu continuar com o mesmo discurso, manter o teu posicionamento, né? Não, mas por um tempo, eu trabalhei numa companhia de bebidas e tinha lá o professor Marins, que era um grande, dava muitos aulas, tinha uma TV corporativa, né? O professor Marins, ele falava que marca é medo, né? Mas depois, por que medo, né? Não, tu vai no supermercado, tem lá uma marca de iogurtes, sei lá, Danone, vamos botar um exemplo aqui, e tem uma marca que tu não conhece. A Danone é 30% mais cara. E tem aquela marca ali que é 30% mais barato. Mas por que tu vai optar, daqui a pouco, por 30% mais caro? Porque tu tem medo. Será que aquele produto vai ser bom quanto eu estou acostumado com a que eu estou habituado com a marca que que eu já sei já? Ou vou arriscar e daqui a pouco não ser tão bom e eu vou ter que voltar no mercado e comprar de novo aquela marca que eu estou habituado, né? Então ele fala muito dessa questão do medo, né? Agora eu lembrei de duas coisas aqui, né? Uma é a questão a marca, a gente chama que é um antídoto, né, contra esses receios que nós temos contra o inesperado, né? Nós odiamos, como seres humanos, o inesperado, e a marca ajuda a ser um antídoto para a gente não ficar paralisado. O mundo desmarcado, pensando em entrar num lugar que não tem a marca nenhuma, é um mundo muito mais perigoso, mais estressante, onde a gente não vai conseguir decidir, a gente vai ficar ali estudando e talvez não vai tomar decisão nenhuma. E o segundo ponto, quando a gente fala de marca e dessa questão do receio, é que justamente a marca, ela precisa deixar a nossa vida mais fácil. A marca precisa deixar a nossa vida mais fluida. Nós não gostamos de perder tempo, nós não gostamos de perder energia e nós não gostamos de perder dinheiro. Então a marca precisa fazer com que isso aconteça, que as nossas decisões fluam naturalmente. Estamos indo para os nossos minutos finais. Então eu queria agora que o Junei e o Felipe desse uma mensagem final, falasse também o arroba de vocês, falasse um alerta, de repente, uma dica importante para quem está nos assistindo. Bom, vou reforçar aqui uma coisa que eu falei aqui durante a nossa conversa, que é justamente a marca é consistência. Tá? Então, por mais que tu esteja começando, não adianta tu querer ser o que tu não é. Tá? Tu tem que fazer o básico e fazer bem feito e ter personalidade, né? E bater nas mesmas teclas, né, durante anos, né? E aí, quando tu conseguir contratar um bom profissional, que seja um trabalho bem feito para que tu tenha essa personalidade com simplicidade, que é uma coisa que eu defendo muito, né? Então, é isso que eu acredito, né? Quando a gente fala em marca. A dica final que eu daria é o seguinte, fugir da manada, né? Fugir desse lugar onde a grama está mais amassada, onde muita gente já passou, né? Porque aí a comparação e o jogo vai ser unicamente sobre preço, né? E aí, na Evogo a gente acredita que marca precisa ser uma blindagem contra a dependência de promoção, a dependência de preço baixo todo dia. Então nós temos que construir uma posição num lugar diferente, né?
Rapidamente, né, Volgo, nosso site, né, volgo.com.br, né, lá tem todos os nossos canais, nós temos muito conteúdo autoral também, né, a gente escreve muito artigo, também tem nosso canal no YouTube, né, Volgo Transforma, onde também tem muito vídeo, né, tanto vídeo de case quanto vídeo de conteúdo de conhecimento a respeito desse assunto de marca, que eu acho que é uma coisa importante para todo empresário. O Instagram também é Volgo Transforma, né? Aliás, transforma porque a gente entende que a gente faz aqui é transformação de marca, né? Então, é Volgo Transformação de Marca, né? Então, por isso que é o Transforma Exatamente. após o Evolvo. Bom, Gilney e Felipe, muito obrigado. Sim, foi um programa muito bom. Acho que quem não tinha muito contato com esse conteúdo, né? Com certeza, ou quem já tinha também, certamente teve dicas importantes aqui para aplicar na prática do seu negócio. E então agradecer a sua qualificada audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.